Estamos iniciando aqui a apresentação de como preencher a SOF, que é uma atividade das unidades que compõem a Secretaria Estadual de Saúde, daqui do estado de Pernambuco, em que estará responsável sobre essa SOF a Gerência de Planejamento Orçamentário Anual da Saúde, né, GPOAS, em que estaremos aí orientando a construção do POS 2023 e dentre estas ferramentas a construção da solicitação orçamentária financeira SOF. Então vamos lá orientar aqui como preencher a SOF. Meu nome é Luiz Otávio Bastos, eu faço parte da equipe do GPOS. Vamos lá então, vamos dar continuidade. E aí, como primeiro momento, nós vamos entender, né, como é que se estrutura a estrutura orgânica, né, do planejamento orçamentário da Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos aí a Diretoria Geral de Planejamento Orçamentário, a DGPO, a Gerência de Planejamento Orçamentário Anual da Saúde, a GPOAS, a Gerência de Orçamento, a GEOS, e por último a Gerência de Programação Financeira. Essas três gerências elas compõem a Diretoria Geral do Planejamento Orçamentário, que faz parte de toda essa estrutura orgânica de elaboração do planejamento orçamentário, entre outras formações orçamentárias e financeiras que compõem essa dinâmica de estrutura da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos aqui avançando e dentro da estrutura propriamente dita, né, de construção da solicitação orçamentária e financeira SOF, precisamos compreender que as informações que nós precisamos ter, né, na SOF, elas são advindas da Lei 8.004, da Lei 8.000 não, perdão, da Lei 4.320, que estabelece alguns itens, né, da discriminação da despesa e que serão identificados por números de código decimal. E aí a gente tem aí a ação, subação e a identificação do grupo de natureza de despesa, né? Que é a classificação por natureza da despesa que vai ser necessária constar na SOF. Então a gente precisa entender como é que é essa codificação, o que é essa codificação, para a gente poder saber preencher corretamente lá na SOF. Não vou me adentrar nesse conhecimento de maneira específica, mas é importante que a gente saiba que essas informações estão na Lei 4.320, que basta a gente fazer uma consulta, um breve estudo lá para que a gente possa compreender e poder preencher corretamente a SOF. Dito isso, nós vamos aqui avançando, compreender que a despesa ela pode ser classificada, como eu havia dito a vocês aqui anteriormente no slide anterior, em duas categorias econômicas, né? E essas informações estão muito bem esclarecidas na Lei 4.320 e demais normativas que existem sobre as informações orçamentárias e financeiras, e a gente trabalha com os seguintes códigos, né? Que estão lá disponíveis na 4.320. Aí temos o código 3, que são as despesas correntes, o código 4 são as despesas de capital, e precisamos compreender que nas despesas correntes, elas são as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Em contraponto, as despesas de capital são as que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Então são informações básicas, são informações preliminares que a gente precisa ter em mente de maneira didática, de maneira organizada, para que a gente possa saber preencher corretamente a SOF de acordo com os itens, como classificá-los como despesas correntes, como classificá-los como as despesas de capital, como seria um código de categoria econômica de despesas correntes para custeio, e aqueles despesas de capital, código 4, seriam de investimentos, e a gente como é que classificaria esses itens conforme a aquisição ou contratação de um serviço ou a compra de um determinado produto, equipamento e por aí vai. Então, como é que a gente poderia fazer essas caracterizações de acordo com os itens que serão adquiridos ou serviços que serão contratados? Então, é importante que a gente faça essas reflexões no momento que a gente vai classificar como despesa corrente ou despesa capital, para então construir a solicitação orçamentária financeira, que é a nossa SOF. Vamos andar aqui. Aqui tem algumas informações em que são bem pertinentes também, e aí a gente precisa compreender. As três primeiras informações que nós temos aqui, ó, os códigos 1, 2, 3, eles são referentes a um agregador de elemento de despesa de mesma característica quanto ao objeto de gasto. Então, os três primeiros códigos dizem respeito às despesas correntes, né? São códigos de custeio, e aí a gente tem aí despesas correntes GD3, e enquanto os três últimos são despesas de capital. E aí temos aqui os investimentos, investições financeiras, amortização de dívida e assim por diante. Então a gente tem aí algumas informações que são bem pertinentes, porque
que a gente possa compreender. Vamos avançar aqui. E como a gente está se propondo aqui a compreender como é que se preenche a SOF, baseado nessas informações preliminares que a gente aqui estabeleceu, que a gente aqui colocou, nós temos aqui a classificação da despesa, né, que a gente precisa compreender a ser preenchida. Declaração de disponibilidade orçamentária, a nossa DDO, a dotação orçamentária, programação financeira para empenho, entre outras informações que a gente vai mais adiante explicar, orientar como é que se preenche. Então, só nesse primeiro momento, a gente ter contato aqui quais são essas informações que a gente precisa compreender para preencher a solicitação orçamentária financeira. Em caso de envio para a CPF, né, a SOF, se ela for ser enviada para apreciação da CPF ou SAD, a gente precisa sempre assinalar os pleitos que a gente tem aqui, né? Licitação, adesão, entre outros que a gente vai mais adiante visualizar, tá? Sempre apresentar uma justificativa do pleito, que essa justificativa será lá tratada junto ao comitê, né, de política financeira, o CPF, ou a SAD, né, que também tem uma estrutura lá que analisa todas essas dinâmicas, a depender dos valores. Até 35 mil vai para a SAD, acima de 35 mil reais vai para apreciação da CPF, já adiantando algumas informações que a gente vai ver mais à frente. E aí temos aqui também que precisam ser preenchidas algumas informações sobre, por exemplo, a área do setor solicitante, o tema POAS vigente em 2022, ele foi construído no exercício de 2021. O tema POAS que estará sendo construído agora em 2023 será que vai ser executado em 2023, está sendo construído no exercício de 2022. Então a gente precisa sempre estabelecer o tema POAS, o código do tema POAS, mas a descrição desse tema conforme foi construído no exercício de 2021 e está sendo executado agora em 2022, que a gente chama de POAS 2022. Adiante nós temos aqui o objeto de despesa, que a gente precisa colocar aqui a descrição desse objeto, de maneira bem clara, de maneira bem explicada, né? Detalhando o item, o que seria esse item, o que seria esse serviço a ser contratado, esse item a ser adquirido, a ser comprado, a quantidade desse item, quantos serviços serão executados. Então a gente faz uma breve descrição do que a gente está querendo comprar ou contratar, né, desse campo aqui do objeto de despesa, ou em alguma outra informação, por exemplo, se for uma manutenção da unidade, a gente vai lá colocar a manutenção, a competência que se refere àquela manutenção, se for um termo de ajuste de contas, então a gente vai fazer a descrição daquele termo de ajuste de contas. Então é uma breve descrição do item na qual a gente está fazendo a solicitação orçamentária financeira. E aí a gente vai variar conforme o pleito, né, conforme as circunstâncias que a gente vai ter aqui. Pode ser uma contratação, pode ser uma compra, como também pode ser um repasse, pode ser um edital de credenciamento, uma adesão de credenciamento, pode ser um reajuste contratual, um acréscimo contratual. Então, a depender das circunstâncias, a gente vai poder preencher isso aqui conforme as circunstâncias, conforme a solicitação que a gente está se pretendendo com o objeto. A destinação desse recurso, né, se vai ser para um hospital, para um GERES e algumas outras unidades pertinentes ao grande universo da Secretaria Estadual de Saúde e suas ramificações. A gente tem aqui o credor, né, se existir esse credor, por exemplo, se for uma dispensa de licitação, se for inexigibilidade, então a gente vai colocar aqui o nome do credor, se ele já existir, né, e aí, logo abaixo, a gente vai colocar o CPF desse credor, se for uma pessoa física, ou o CNPJ, se for uma pessoa jurídica. E aí vem esses três elementos aqui, que é a ação, subação e o grupo de despesa, que são exatamente as informações que nós vimos anteriormente nos dois slides anteriores, em que a gente pôde ver aí quais são as informações que são extremamente importantes, né? Qual é a ação, qual é a subação, qual é o grupo de despesa, se é um grupo 3, se é um grupo 4, e é extremamente importante no momento que a gente vai definir as informações a serem estabelecidas aqui na nossa solicitação orçamentária e financeira, né? Onde normalmente acontece alguns equívocos dos nossos colegas na hora do preenchimento, mas que brevemente, com muito trabalho, com muito treinamento, com muito estudo, a gente consegue resolver isso aqui. Tá? Vamos avançando, nós temos aí também um valor total do cronograma de desembolso, né? A gente vai preencher essas informações conforme os meses, né, que a gente vai querer realizar esse desembolso. Temos aí o preenchimento do código POAS que a gente preencheu aqui acima, tá? E nós vamos preencher também aqui abaixo o código POAS. Porém, aqui nesse tema POAS a gente vai colocar o código e a descrição. Aqui a gente só coloca o código, tá?
Aqui nós vamos ter a fonte, pode ser 101, 144, entre outras fontes que nós temos aqui. A solicitação orçamentária ela vai ser estabelecida conforme o mês, né? Então, se eu solicitei a partir de janeiro, eu coloco aqui os valores. Em janeiro, se for mais de um mês de desembolso, a gente vai preencher os demais meses. Ah, mas eu estou no mês de agosto, então eu vou solicitar a partir do mês de agosto, né? Se eu vou solicitar a partir do mês de agosto, então eu vou preencher os valores de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que são os meses restantes ao ano. Então, mas eu fiz a solicitação em abril, então a solicitação vai ser, os valores serão a partir de abril. Mas só vai ter o mês de abril, então coloca só o mês de abril. Então a gente vai avançando aqui conforme as informações forem estabelecidas. Na medida que a gente vai avançando, compreendendo como é que é o preenchimento da solicitação orçamentária e financeira SOF, nós temos aqui que nesse primeiro momento nós vamos estabelecer uma numeração, né? Tá aqui XXX, que é um número em vermelho, deixei destacado para chamar nossa atenção, e o ano 2022, porque a gente está no exercício 2022, mas no próximo exercício 2023 a gente já vai preenchendo SOF, o número da numeração da SOF e o ano pertinente àquela SOF. No ano que vem, próximo ano será 2023. Então, essas são as informações preliminares que a gente vai estar colocando lá na SOF. E aí, logo de cara aparece: prezado, solicito assinalar com X as seguintes informações. Se for formação de registro de preço, a gente vai estar colocando, só assinalando a classificação da despesa. Se for outros pleitos, a gente vai estar assinalando algumas outras informações, conforme a gente visualiza aqui. Nós temos a declaração de disponibilidade orçamentária, a DDO, a dotação orçamentária, que a gente pode chamar de DO, e programação financeira, PF, que é para o empenho. Então a gente sempre vai estar com esses termos, né? Normalmente a gente utiliza, marca CD, então o que seria a CD? Seria a classificação de despesa, a DDO seria a declaração de disponibilidade orçamentária, dotação orçamentária, DO é a programação financeira, PF, para empenho. A gente vai sempre usar muito essas linguagens por meio de siglas, né? Então vamos lá, vamos adiantando aqui. A gente traz algumas informações bem interessantes, bem importantes, que em caso de envio da SOF para CPF, para SAD, ou seja, acima de R$ 35.000 vai para CPF, abaixo vai para a Secretaria de Administração, a gente vai solicitar que as pessoas marquem os pleitos. E quais são esses pleitos? Nós temos aqui a licitação, a adesão, a ata de registro de preço, reajuste contratual, termo de ajuste de contas, dispensa de licitação, consumo de ata de registro de preço, acréscimo contratual, contratação direta, inexigibilidade, edital de credenciamento, nós temos aí emendas parlamentares estaduais, não são as federais, que isso fique claro, né? São as emendas parlamentares estaduais, reequilíbrio econômico financeiro, formação de ata de registro de preço, adesão a credenciamento, e nós temos essas informações. E aí eu destaco duas delas aqui para a gente poder fazer essa reflexão. Que nós temos aqui, né, entre os pleitos, né, a contratação direta, e nós temos também entre os pleitos a dispensa e inexigibilidade. A contratação direta ela vai abranger tanto a dispensa quanto a inexigibilidade, porém a gente fica aqui, claro, que nesse momento há uma diferença entre dispensa e inexigibilidade. Então é importante que faça-se o estudo, né, da legislação correta, da Lei 866, ano que vem vai ser a 14.133, né, ainda não está somente a 14.133, ainda está vigente a 866, então é importante que se entenda qual é essa diferença para que a gente fique mais claro essas informações. Mas em caso de dúvida, eu não sei exatamente qual pleito, se é dispensa ou inexigibilidade, está lá o campo lá disponível para vocês de contratação direta para que seja assinalado. Então fica aí a informação para que vocês trabalhem ela da melhor forma no momento do preenchimento da SOF. Ainda eu destaco aqui a ata de registro de preço, né? Que alguns colegas ainda sentem bastante dificuldade em que o que seria a formação, o que seria a adesão, o que seria o consumo. Então é importante compreender que a formação de registro de preço, da ata de registro de preço, é diferente da adesão da ata de registro de preço e é diferente do consumo. Essas informações são bem pertinentes e é importante que se faça o estudo. Adiante eu trago essa tabela. Essa tabela visa aqui facilitar os nossos colegas no momento do preenchimento da SOF, né, em que a gente tem aqui a formação de ata de registro de preço. O único item que deve ser assinalado na SOF é a classificação de despesa, está aqui o Xzinho, tá? Nós temos que a adesão e os demais itens, né, sempre serão marcados, tanto a DDO quanto a dotação orçamentária e programação financeira para empenho. Vejam que somente dois itens, né, do pleito serão marcados somente a formação de ata de preço, né, que seria esse momento aqui, e o edital de credenciamento. Os demais serão sempre assinalados, tanto a DDO quanto a dotação orçamentária para a programação financeira de empenho.
Então, dito isto, pessoal, a gente avança aqui para o próximo slide para que a gente possa compreender as demais informações sobre a solicitação orçamentária e financeira SOF. Nós temos aí o preenchimento, né, conforme as orientações segundo as resoluções da CPF vigentes, em que nós temos que estão vigentes a resolução 001 e a 002, ambas do ano de 2022. Né? E aí temos aqui que para preenchimento da SOF, quando for a formação de ata de registro de preço, marcar somente a classificação da despesa, né, na SOF, e que esta vai precisar de autorização do CPF para a formação de ata e posteriormente para o consumo. Né? Então você vai marcar a classificação de despesa, vai formar, se obtiver a formação da ata, né, se obtiver a autorização da CPF para a formação da ata, você vai dar continuidade à formação da ata e posteriormente você vai devolver o processo, né, fazer a devolução solicitando o consumo e fazer uma nova SOF solicitando aí o consumo da ata de registro de preço. Certo? Vamos para cá. Neste caso aí, após o consumo, né, quando você for consumir, você ao invés de marcar a SOF, a classificação de despesa na SOF, você agora vai marcar a DDO e a dotação orçamentária e programação financeira. E novamente vai para a apreciação da CPF. Neste caso aí, isto vale tanto para o consumo da ata de registro de preço, como para a adesão à ata de registro de preço. Outro pleito importante, né, marcar apenas, que seria a licitação, né, as demais formas de licitação. Nós temos aí marcar apenas a DDO na SOF, tá? Após o processo licitatório, a unidade solicitante deverá fazer uma nova SOF, né? E assinalar o campo da dotação orçamentária e programação financeira para o INPEM e informar o valor final da licitação, que no caso é após a disputa de preços, né? Deve ser utilizado o mesmo SEI, tanto para o processo quando ainda inicial da lei, do procedimento em licitação, como também após o final do valor da licitação. Utilizem sempre o mesmo SEI, porque facilita para entendimento de como todo o processo foi organizado, foi gerado. Ambos os casos precisam de autorização da CPF. Nós temos aí também o pleito de dispensa da licitação e inexigibilidade, como eu expliquei anteriormente aqui para vocês, que faz parte do bojo de contratação direta, né? Em todos esses casos, a gente vai ter que marcar a DDO na SOF e a dotação orçamentária de programação financeira para empenho, considerando que o valor já foi definido. Então, você lá nessa SOF da dispensa, da inexigibilidade, que condiz com a contratação direta, vocês vão colocar o valor, né? E também informar qual é o credor, né? Informar lá qual é o credor, o CNPJ dele, ou CPF se for uma pessoa física, tá? Em ambos os casos também precisa de autorização da CPF. Temos aí também o acréscimo contratual. No acréscimo contratual a gente vai marcar a DDO, vai marcar o pleito, né, como acréscimo contratual e vai marcar lá que vai ser necessário a disponibilidade, a declaração de disponibilidade de orçamento, né, a DDO, e também vai assinalar o campo lá de dotação orçamentária e programação financeira para empenho, considerando que o valor também já está definido e neste caso também precisa de autorização do CPF, né? E aí nós temos aí por último esse aí, né, nessa nossa tela, o reajuste contratual. Também vai ser necessário marcar DDO, dotação orçamentária e programação financeira para empenho, também considerando que o valor já foi definido, tá? E aí, no reajuste contratual, nós temos duas circunstâncias a serem verificadas. Se for um reajuste contratual do ano 2020 em diante, não precisa de autorização do CPF. Em contraponto, porém, né, todavia, né, se for anterior ao ano de 2020, precisa sim ir para a apreciação da CPF, ou seja, precisa ser enviado para a CPF. Então precisa a gente estar didaticamente compreendendo, né, esse reajuste contratual, se for a partir do ano 2020 em diante, né, 2020, 2021, 2022, não precisa de autorização da CPF. Se for um reajuste contratual anterior ao ano 2020, precisa sim passar pela CPF para a sua apreciação. Adiante, nós temos aí outros a serem observados, em que a gente observa aqui também das resoluções vigentes, né, 001 e 002 de 2022, que temos a emenda parlamentar, né, que a gente precisa estadual, perdão, deixa eu fazer essa ressalva, emenda parlamentar estadual, não é uma emenda parlamentar federal, tá, não vem um recurso da União. A gente precisa também fazer para essa emenda parlamentar estadual a marcação
da DDO e da dotação orçamentária, né? Ou seja, assinalar esses itens na SOF, DDO, dotação orçamentária e programação financeira, considerando que o valor também já está definido. O processo segue um trâmite um pouco distinto, ele vai seguir para a Casa Civil, que fará a interface, né, a interface aí, com a Cefaz, com a Secretaria da Fazenda Estadual daqui de Pernambuco, para a disponibilização dessa programação financeira. Tá? Esse é um caso mais específico. Nós temos aí também o item de reequilíbrio econômico-financeiro. No caso do reequilíbrio econômico-financeiro, nós vamos marcar a DDO e dotação sementária e programação financeira para empenho, considerando que o valor também já está definido. Neste caso também é necessária a apreciação da CPF. Nós temos aí o edital de credenciamento. Também, neste caso, a gente deve marcar a classificação da despesa na SOF, e aí é o caso semelhante à formação de ato de registro de preço, em que esse pleito precisa somente ser marcada a classificação da despesa, né? Precisa de autorização do CPF para a formação do credenciamento e posteriormente para a adesão do credenciamento, que seria a contratação daqueles que foram habilitados no credenciamento. Temos aí a adesão a credenciamento, né? Marcar a DDO e dotação orçamentária e programação financeira, considerando também que o valor já está definido. Também neste caso precisa de autorização da CPF. Ok? Vamos aqui adiante. Nós temos aí por último o termo de ajuste de conduta, né? O termo de ajuste de contas. A marcada DO, tá? E dotação orçamentária e programação financeira para empenho, considerando que o valor já está definido. Também, neste caso em específico, precisa de autorização do CPF. Adiante, nós temos informações que são bem específicas, né, para os colegas que elaboram, que trabalham nos grandes hospitais, no Laboratório Central, que é o LACEN, e na APVISIO, né, que é a Vigilância. Nós temos aí que segue as mesmas orientações dos pleitos anteriores, tá, das informações que foram dadas anteriormente, dos itens que foram citados anteriormente, porém com duas exceções. Quais são as exceções? Para os itens marcados com cofinanciamento da unidade, nós temos que inserir a DDO, né? Que aí no caso quando a gente se refere a cofinanciamento seria a manutenção da unidade, né? O custeio descentralizado. Para os itens marcados com cofinanciamento da unidade, sempre é necessário inserir, assinalar, né, a DDO, né, inserir a DDO ou a classificação de despesa no processo antes de enviar para a NP DGPO. Nós temos aí a segunda exceção, que para os itens não arcados com cofinanciamento da unidade, o processo deve ser enviado com a SOF e demais documentos do processo e aguardar o despacho da gerência de orçamento, na GOS, disponibilizando o orçamento para constar na declaração, para constar a declaração de disponibilidade orçamentária, que é a DDO, no processo. Se for formação de ato de registro de preço, aí sim, pode inserir a classificação de despesa antes de enviar para a nossa NP de GPO. Ok? Vamos aqui avançando. Vamos aí também dentro dessa construção de informações da solicitação orçamentária financeira, que toda vez que a gente for preencher na SOF, a gente precisa colocar uma justificativa do pleito. Como eu já havia mencionado logo aqui nessa nossa apresentação, em que neste campo da justificativa deve ser descrita a necessidade do órgão, bem explicada, tá, pessoal? Explicando os motivos que levam a unidade solicitante a pedir a aquisição ou contratação tal item. Não confundir, pessoal, há um equívoco, vez ou outra, bastante recorrente, né? Que os colegas confundem o justificativo do pleito com o objeto. Prestar atenção para não confundir a justificativa do pleito com o objeto. O objeto vai colocar a descrição do item que será alvo do objeto da SOF. Na justificativa você vai explicar por que você deve adquirir aquele objeto, por que você deve contratar aquele serviço, entre outras informações pertinentes ao objeto, ok? E que serão alvo de apreciação do CPF. Temos aí também dentro da SOF a área setor solicitante, aí a gente vai colocar a diretoria, informar qual é a diretoria solicitante, qual a sua pendência, qual a gerência da unidade, e aí como exemplo, por exemplo, a gente traz aqui a superintendência de contratos de uma determinada unidade, um determinado órgão dentro da estrutura da Secretaria de Saúde e demais ramificações, demais unidades que estão presentes. Temos aí o tema POAS, né, informar o código, né, do tema POAS e o nome que consta na planilha POAS, né, ou seja, a descrição. Por exemplo, nós temos aqui o código POAS do Hospital Otávio de Freitas, que é o 044, e logo em seguida nós temos a descrição desse código, né, e aí a gente vai ter aí o Hospital Otávio de Freitas. Se for o Hospital Otávio de Freitas, aí a gente vai ter 044
Ponto 1, aí, por exemplo, se for custeio descentralizado ou a manutenção no andar, 044.1. Então a gente vai descrevendo esse código mais detalhado conforme a gente for identificando o item a ser adquirido. O objeto de despesa, nós temos aí o item solicitado, né? Se, por exemplo, a gente tem aí pregão eletrônico para fornecimento de gás medicinal. Qual é o objeto? O objeto seria o fornecimento de gás medicinal, né? Para oxigenoterapia pelo período de 12 meses no valor global de R$ 1.000. Então veja aí que a descrição desse item está bem amarrado, tem a quantidade de meses, né? Lembrando que isso aí, no caso, seria um serviço, mas se fosse um item, seria uma compra, poderíamos colocar ali, pregão eletrônico para compra de XX, né? Sei lá, 100 cadeiras, né? Vamos acreditar que seriam dessa forma, 100 cadeiras para a unidade do Hospital Otávio de Freitas. Então, vamos supor dessa forma, tá? Então, neste caso aqui específico, está um serviço, mas poderia também ser um produto, tá? A destinação para onde vai o objeto de despesa, neste caso aqui nós trazemos como exemplo, né, o Hospital Otávio de Freitas. O credor, nome do credor, se for pessoa física, colocamos o nome da pessoa física. Se for pessoa jurídica, nós vamos colocar o nome da pessoa jurídica, o nome da empresa. Nos casos em que ainda não há credor definido, pode deixar em branco, não há problema. Informar o CPF, como eu falei, se pessoa física, e CNPJ se for pessoa jurídica, sua empresa. Nos casos em que também não há credor definido, obviamente deixar o campo em branco, ok? Temos ainda a ação, é um código de 4 dígitos, tá? Em que vocês vão lá colocar o código e a descrição deste código, né? A gente traz aí essa informação, a 2393, e aí tem toda a informação, a descrição do que se refere a este código. A subação é um código de 4 dígitos, também vamos colocar os 4 dígitos, mais a descrição do que se refere a esse código, tá? E temos por último aí, para que seja informado, o grupo de despesa, se vai ser custeio, GD3, né, despesa corrente, se vai ser investimento, GD4, despesa de capital, ou pessoal, GD1, também despesa corrente. Ok? Então, são as informações então, muito importantes, muito pertinentes a serem estabelecidas na software. Adiante, nós temos aqui algumas informações que são extremamente importantes a serem estabelecidas. Né? Nós temos aí o nosso cronograma de desembolso a ser preenchido, em que deve ser informado no cronograma de desembolso o código da despesa, né, o código POS, igual ao item que consta na planilha do POS que seja preenchido. Então, aqui só precisa informar o código POS, não precisa colocar a descrição do item, já que você já informou o código POS anteriormente e o item e a descrição desse item. Aqui você só faz colocar o código POS. No campo da fonte você vai detalhar essa informação, vai colocar se é fonte 101, fonte tesouro, 144, se é fonte 104, ou alguma outra fonte detalhada de maneira mais específica aí, alguns itens que tem essa fonte mais detalhada, tá? Vai informar aqui nos meses, né, nos que estão aí descritos, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro ou novembro, vai detalhar essas informações, informar o valor no mês de competência de despesa, ou seja, na medida que você vai preparar a solicitação, a partir daquele mês você coloca aquelas informações, tá? Então, informar o valor no mês de competência da despesa e não no mês somente solicitado, tá? Se eu vou utilizar para 12 meses, então coloca ali os valores dos 12 meses no mês de competência. Caso se trate de uma licitação que iniciará no meio do ano, dividir o valor por 12 meses, por 12, óbvio, e colocar o valor mensal a partir do mês de início do contrato. Ok? Então, são informações extremamente importantes. Se ocorrer medida compensatória, caso seja necessário, você deve também comunicar essa medida compensatória, realizar a descrição do código POS que será utilizado para a medida compensatória, caso seja necessário esse tipo de remanejamento de valores entre o que foi previsto no planejamento e ou o que não tenha sido previsto, mas se faz necessário para esta ocasião. Temos aqui também, para os casos de manutenção de GERES, hospitais regionais de suprimento individual, essas informações que devem ser preenchidas, né? O código de elemento, informar o código de elemento conforme o item de gastos, né? Aí tem um exemplo do código de elemento, informar o elemento de despesa, por exemplo, material de consumo, e também o valor, informar o valor por elemento e o total na última linha, como está aqui descrito, como está aqui sendo estabelecido na planilha, nessa pequena tabela que a gente tem aqui no nosso. Aí, avançando adiante, nós temos aí para os casos de despesas SUS
portaria ou convênios, né, convênios com a União, convênios com recursos federais ou recursos próprios, a gente deve informar o número do convênio ou portaria se houver, número do EFISCO se houver, número da conta também se houver e o banco. De maneira análoga, a gente deve comunicar a contrapartida do convênio, né? Também se houver, número da conta e número do banco se houver. Tá? Lembrando que a contrapartida nesse caso aqui seria financeira. Para os casos de licitações, número do contrato se houver e número do EFISCO, CEO do EFISCO, ok? Vamos para cá. Algumas observações que são extremamente importantes para as diárias, capacitação, acrescentar período do evento, localização do evento, número de participantes e carga horária. Para as solicitações de despesas de exercícios anteriores, conhecidas como DEA, deverão vir com a DH e competência. Para os contratos, informar o credor, período, número dos contratos CEO, valor do contrato anual e mensal, cópia do contrato e último termo aditivo, se houver. Para as solicitações de auxílio funeral e as deixados de receber, acrescentar cópias da certidão de óbito do ex-servidor, documentação do requerente, bem como o despacho do jurídico com o deferimento. Informar ainda o nome do requerente, CPF, nome do ex-servidor, matrícula, data do óbito, cargo e função deste. Ok? E temos aqui ainda, para as solicitações de medicamentos, informar credor, item do fisco, do EFISCO, perdão, quantidade, valor unitário, período de abastecimento, com a compra, vencimento da ata, número e data da emissão da nota fiscal, nos casos de pagamento de nota fiscal, e para os medicamentos oriundos da ação fiscal, informar o número de processo. Por último, das observações, nós temos aqui, para as solicitações de plantão extra, informar a unidade, competência a que se refere o plantão, bem como especificar o valor de pessoa física e obrigação patronal. Vamos aqui avançando. Ainda no preenchimento da SOF, nós temos aí esses campos de solicitante e ordenador. Tanto o solicitante como o ordenador devem ser preenchidas essas informações. Se for a mesma pessoa, preenche com as informações da mesma pessoa, tanto para o solicitante como para o ordenador. Ambos os casos devem ser preenchidos, como eu te dito, e assinado pela mesma pessoa. Se for mesmo, o solicitante for igual, se for a mesma pessoa, tanto o solicitante como o ordenador, só precisa da assinatura dessa mesma pessoa. Porém, se forem pessoas distintas, o solicitante for X e o ordenador for Y, X e Y vão precisar assinar o formulário eletrônico por meio do SEI, ok? Como orientações finais, a gente orienta aqui que sempre devem as SOFs, quando encaminhadas para o planejamento orçamentário, elas sempre devem ser enviadas ao núcleo de protocolo, que é o nosso NP_DGPO, tá? Então, elas não devem ser direcionadas diretamente para a gerência do planejamento anual de saúde, planejamento orçamentário anual da saúde, GPOs não devem ser enviadas diretamente para a GPOs, nem para a GEOS, nem para a GPF, devem ser enviadas primeiramente para a NP_DGPO, que eles fazem todo o procedimento de envio, de análise e posteriormente envio para a gerência correta, para que a gente possa fazer esse tratamento das informações preliminares antes de ser encaminhado para a gerência correta, e aí a gente ganha agilidade na orientação que devem ser feitas. O processo será triado na NP_DGPO e direcionado para a gerência competente, seguindo o fluxo de validação no POAS, disponibilização de orçamento e ou de programação financeira. Nós temos ainda, posteriormente, sendo encaminhado para a gerência de controle de empenho, GCE, na CEAF, já a estrutura dentro da Secretaria Executiva de Administração Financeira, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, onde seguirá para empenho, liquidação e pagamento. Adiante, nós temos aqui algumas outras informações que são bem pertinentes, é muito importante o preenchimento de todos os campos da SOF, bem como a assinatura do ordenador de despesa para evitar a devolução dos processos e aí atrasos nas solicitações que são nos enviadas. Temos ainda que alguns campos foram incluídos para atender necessidades de informações de toda a Secretaria Executiva de Administração Financeira, alguns campos que são novos na SOF, na solicitação orçamentária financeira, que vocês devem prestar atenção. Temos ainda a observar os casos de manutenção de hospitais, GES, suprimento, convênios, portarias e recursos próprios, licitações, pois há campos específicos de preenchimento. Portanto, seguindo aqui,
nós temos que solicitar o recurso sempre de acordo com a competência específica de prestação do serviço, da aquisição, da manutenção, entre outras circunstâncias que nós temos como objeto da solicitação orçamentária financeira que nossa sofre, ok? Nós temos ainda que o cronograma de repasse será definido pela GPF de acordo com a programação financeira disponível. É isso, pessoal. Muito obrigado e boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que nós estejamos visualizando esse vídeo. Aqui é a nossa equipe, Bárbara Mello, nossa gerente, Emanuele Felizardo, nossa coordenadora, eu, Luiz Otávio, os demais colegas, Daniele, Rodrigues, Lais Lima, Manuela Rocha e Ricardo Campelo. Esses aqui são os nossos contatos. Fique à vontade para poder entrar em contato conosco. Estamos à disposição. Até mais.